Vamos lá, sexto ano. Continuando aí nossa correção, né? Página 232, nosso segundo capítulo, tá? Falando sobre dinâmicas climáticas. Questão 1. Identifique os itens verdadeiros e os falsos, justificando os falsos em seu caderno, tá? Tendo as massas de ar como base. Primeira afirmação, né? As massas de ar são formadas por temperatura, pressão e umidade do ar. Correto, verdadeiro. Segundo, quando a massa de ar se desloca, ela leva consigo as características meteorológicas do seu local de origem. Também correta, né? Tanto que a gente tinha lá, massa equatorial atlântica. É uma massa quente, né? Por estar formado na região equatorial, mais quente, recebe mais radiação solar. E atlântica vai ser uma massa úmida, né? Está sendo formada sobre o Oceano Atlântico, beleza? Seguindo, as massas de ar não são influenciadas pela circulação atmosférica, pelos ventos. Incorreto, né? Os ventos ajudam na movimentação dessas massas de ar, né? Depois, as massas frias ou polares se originam próximas aos trópicos e são somente continentais. Incorreto. As frias ou polares, elas são formadas próximo aos polos, tá? Podendo ser continentais ou oceânicas, tá? Sendo que continental só ocorrendo sob o continente antártico. Última, as frentes são os limites externos das massas de ar e podem ser frias ou quentes. Também está correto, beleza? Seguindo, questão 2. Diferencie o tempo meteorológico e clima, tá? Então vamos lá. O tempo está relacionado às mudanças atmosféricas no nosso dia a dia, vírgula, enquanto o clima é classificado a partir da observação ao longo de 30 anos do tempo meteorológico. Ponto. Questão 3. Qual a relação entre a umidade do ar, formação de nuvens e a precipitação? Tá? Então vamos lá, resposta. Com o aumento da umidade do ar em uma determinada região, ocasiona a formação de nuvens mais pesadas vírgula, que ao alcançarem seu limite ocasionam as precipitações. Aí entre parênteses, chuvas. Beleza? Ponto final. Questão 4. A Terra em relação à temperatura está dividida em zonas térmicas. A tropical, temperada do norte, temperada do sul, polar do norte, polar do sul. Identifique a alternativa que apresenta corretamente os principais paralelos que determinam as zonas térmicas. Então, quer saber as linhas imaginárias que são utilizadas, né, para a gente dividir a Terra nessas zonas térmicas. Então, letra A, Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Greenwich, linha internacional da data. Correto. Né? Greenwich é a linha internacional da hora, né, que vai estar relacionada com os fusos horários. Internacional da data é a mudança de dia. Correto. Na segunda, vem com Equador, Capricórnio, Câncer, Polar Ártico e Greenwich. Incorreto, né? Já falei do Greenwich. Na C, Equador, Greenwich, a gente já para por aí, porque Greenwich é só mudança de hora. E D, que é a correta. Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Polar Ártico e Polar Antártico. Beleza? Letra D. Questão 5.
para vocês elaborarem, né, como está o tempo no dia, né, qual a estação do ano, é uma resposta pessoal. E vamos aqui para a questão 6, beleza? Então a gente tem primeira coluna, vou fazer aqui um 1, aí fica mais fácil. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tá? Vai ficar mais fácil na hora da gente fazer a correção. Então, ó, primeiro, temperatura, fator latitude, comportamento, tá? Então vamos lá. Resposta: o comportamento da latitude na temperatura. Quanto mais baixa a latitude, maior a temperatura. Quanto mais baixa a latitude, menor a temperatura. Bom, agora temperatura, altitude. Resposta: quanto mais elevada a altitude, menor é a temperatura. Quanto mais elevada a altitude, menor é a temperatura. Beleza? Seguindo, agora em relação à precipitação, tá? Então, latitude. Resposta: precipitação, latitude, comportamento. As de baixa latitude possuem maior radiação solar, provocando maior evaporação e formação de nuvens que precipitarão. Vai chover, né? As áreas de maior, né? Já acabei a resposta, gente. As áreas de maior latitude, então mais próximos aos polos, você vai ter um menor índice, né? De precipitação, porque são áreas menos úmidas, tá? Apesar de serem frias. Agora a resposta: precipitação e relevo, tá? Comportamento. O relevo, essa é a resposta. O relevo pode ser uma barreira natural impedindo a circulação livre das nuvens, vírgula, o que ocasiona uma maior quantidade de chuva em uma região. Bom, por último aí, pressão atmosférica com relação à altitude, né? Então, resposta: quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Bom, pressão atmosférica e latitude. As áreas de média e alta latitude apresentam grande pressão atmosférica. Beleza? Fechamos então aqui, né, a nossa correção. Até a próxima aula, galera.